milionário viúvo vê o impossível. Seu filho autista, há 2 anos sem falar, se aconchega nos braços de uma mendiga descalça no meio da calçada. Ele congela. A criança, intocável até então, se acalma com um gesto silencioso daquela mulher invisível. Quem era ela? O que ele faz depois? Choca a todos. Antes de começarmos essa história emocionante, deixe aqui abaixo nos comentários de que cidade você está assistindo e um curtir no vídeo para continuar acompanhando. O grito rasgou a calçada da Faria Lima como uma sirene desgovernada. Lucas estava no chão, joelhos ralados, mãos nas orelhas, olhos apertados, como se o mundo gritasse dentro da cabeça dele. As pessoas paravam. Algumas filmavam. Outras desviavam o olhar, constrangidas. Uma mulher empurrou o filho pela mão, dizendo baixo: "Não olha, é coisa de doente." Renato Vilela ajoelhou-se ao lado do menino, desesperado. Seu terno caro se sujava na calçada, mas ele nem notava. Tentava segurar os braços do filho, conter o balanço do corpo, os urros que o garoto soltava como se estivesse sendo dilacerado por dentro. "Lucas, está tudo bem, filho. Papai está aqui", sussurrava, a voz trêmula. Mas o menino não respondia. Batia a cabeça contra os joelhos. O mundo não o ouvia, e ele muito menos ouvia o mundo. Foi quando ela apareceu, descalça, roupas manchadas de tempo, cabelo desgrenhado e um olhar que não combinava com a aparência. Calmo, lúcido, absurdamente presente. A multidão reagiu de imediato. "Alguém tira essa mulher daqui! Cuidado, ela pode machucar o menino. Isso é caso de polícia." Ela não escutou ninguém. Caminhou direto até Lucas, ignorando os braços que tentaram contê-la. Ajoelhou-se ao lado dele e fez um gesto. Não falou nada, só moveu as mãos com lentidão, com precisão. Libras. "Você está seguro. Eu entendo. Está tudo bem." Lucas parou de gritar. Não foi imediato, mas foi real. O choro virou soluço. O soluço virou respiração. A respiração virou silêncio. E então ele se virou para ela, olhos vermelhos, molhados, o corpo ainda tremendo. Se atirou no colo da desconhecida. Renato congelou, engoliu em seco. A cena parecia um delírio. "O que..." Começou, mas parou. "O que você fez com ele?" Ela olhou para ele pela primeira vez, o olhar limpo, triste, firme. "Eu aprendi com meu irmão. Ele também era assim." Renato continuava ajoelhado, imóvel. O garçom do restaurante surgiu correndo. "Senhor Vilela, quer que chamemos a segurança?" "Não." A voz dele saiu baixa, mas definitiva. "Não toquem nela." Ela fez menção de se afastar, mas Lucas a segurou com força. "Espere", disse Renato, engolindo a dúvida. "Você pode vir com a gente?" Ela hesitou. Olhou para o menino, depois para a multidão ao redor. "Só hoje", disse com cautela. "Só para ele dormir bem." "Só hoje", confirmou Renato, mas já sabia que estava mentindo. O elevador subia em silêncio. Renato não falava. Júlia tampouco. Ela tremia, não de frio. O hall tinha ar-condicionado central e cheiro de lavanda cara, mas o chão de mármore brilhava tanto que parecia refletir sua própria sujeira. Os pés rachados deixavam rastros quase invisíveis. Ela tentava andar leve, como quem teme estragar o tapete. Lucas, agarrado ao seu ombro, respirava fundo. Ainda não dormia, mas estava em paz. Aquela paz rarefeita que pais de crianças autistas aprendem a reconhecer como milagre. O plim do 22º andar soou abafado. As portas se abriram para revelar a cobertura de Renato Vilela. Vidro, aço, concreto e silêncio. Era uma arquitetura que gritava status, mas sussurrava solidão. Júlia hesitou na porta. Renato anotou pelo reflexo. Não disse nada. Apenas caminhou à frente, esperando que ela seguisse. Entraram. A governanta olhou confusa da cozinha. Ele fez um gesto rápido. "Depois explico." Sem tirar o paletó, Renato conduziu Júlia até o quarto de Lucas. Era o único espaço da casa que exibia cor.
almofadas com texturas diferentes, cortinas opacas, brinquedos organizados milimetricamente. Pode deitá-lo ali, disse ele apontando a cama. Júlia sentou-se com o menino ainda nos braços. Com calma, afagou-lhe o cabelo, sussurrou algo que Renato não entendeu. Lucas deitou com ela, o corpo colado, o rosto aninhado em seu peito. Renato observava de longe. Sentia-se como um estranho na própria casa. Aquela mulher, em sua miséria descalça, conseguira o que nenhuma equipe de especialistas havia feito: apaziguar a tempestade interna do seu filho. Ele tem crises assim sempre? Ela perguntou, sem tirar os olhos do garoto. Não com essa intensidade. Não desde o ano passado. Mas hoje ele não dormiu bem. Ela assentiu. Não disse mais nada. Apenas manteve a mão sobre o peito do menino, com movimentos lentos, quase hipnóticos. Renato ficou parado. Depois virou-se e saiu do quarto. Na sala, abriu uma garrafa de vinho. Nem percebeu que a mão tremia até derramar um pouco na bancada. Respirou fundo. Tentava racionalizar o que tinha acontecido. Um trauma, uma coincidência, um acaso. Mas não encontrava explicação razoável para o vínculo que surgira entre seu filho e aquela mulher desconhecida. Pegou o celular. Procurou algo, qualquer coisa, sobre linguagem de sinais e autismo. Depois parou, jogou o aparelho no sofá. Ela dissera que aprendera com o irmão. Mas quem era ela? 2 da manhã. Renato acordou sem saber por quê. Foi até o quarto de Lucas, pé ante pé. Encontrou-os ainda juntos. Júlia dormia sentada, o pescoço inclinado para o lado, o braço em volta do menino. Lucas, profundamente adormecido, não se mexia. Havia algo sagrado naquela cena, como se alguém tivesse pintado, com luz suave, uma moldura de silêncio e calma. Renato encostou na porta. Observou por longos minutos. Pensou em acordá-la, oferecer um colchão, um travesseiro, alguma dignidade, mas algo nele, talvez culpa, talvez vergonha, o fez recuar. Fechou a porta devagar. Quando o sol começou a tocar as janelas, Júlia já estava acordada. Sentada no chão, de pernas cruzadas, mexia distraidamente num brinquedo de montar. Lucas, ao lado, imitava seus gestos. Pegava as peças, encaixava mal, mas sem frustração. Renato entrou e parou na cena. Eles pareciam conversar, embora nenhuma palavra fosse dita. "Bom dia", disse ele, a voz mais suave do que o habitual. "Bom dia", respondeu ela, sem virar-se totalmente. "Dormiram bem?" Ele sim. Acordou 2 vezes, mas voltou a dormir rápido. "E você?" Ela deu de ombros. Não reclamaria. Aquela fora, em muitos sentidos, a melhor noite que tivera em meses. "Eu fiz café", disse ele, hesitante. "Quer comer algo?" Ela sorriu, discreta, com um quê de desconfiança. "Posso só lavar o rosto antes?" Renato assentiu, abrindo a porta do banheiro do corredor. Estava impecável. Toalhas brancas, sabonetes caros, espelhos sem marcas. Minutos depois, ela apareceu, cabelo úmido, rosto lavado. Outra mulher, quase. Ainda havia sujeira debaixo das unhas. Ainda havia marcas do chão onde dormira antes. Ainda havia medo no modo como andava pela casa. Mas havia algo novo também. Presença. Sentaram-se à mesa da cozinha. Renato serviu café, pão, frutas. Júlia comeu devagar, como quem tem medo de que a comida desapareça de repente. Lucas mastigava um pedaço de banana, os olhos ora nela, ora no pai. O silêncio não era constrangedor. Era necessário. "Júlia", disse ela por fim. "Meu nome é Júlia." Renato piscou. Não esperava aquilo agora. "Renato", respondeu estendendo a mão. Ela hesitou. Apertou por segundos curtos, mas apertou. "Obrigado por ontem." Ela apenas assentiu. Não havia o que responder. Ela sabia que se falasse demais, talvez quebrasse o encanto. Ele olhou para o relógio. Tinha reuniões em 2 horas, um evento à noite. A vida lá fora pulsava com a pressa de sempre. Mas nada parecia tão urgente quanto o que estava acontecendo ali.
Você, começou. Não precisa ir agora. Quero dizer, se puder ficar mais um pouco. Só até a hora dele dormir de novo. Júlia olhou para Lucas. Ele sorria. Um sorriso pequeno, mas real. Tudo bem, respondeu. E o acordo não verbalizou-se, mas firmou-se ali. No espaço entre a gratidão de um pai e o instinto protetor de alguém que já perdera tudo, menos a capacidade de cuidar. A segunda noite caiu sem aviso. Renato passou o dia tentando convencer a si mesmo de que era temporário, que era só até Lucas estabilizar, que era um gesto racional, quase clínico. Mas à medida que o relógio avançava, percebeu que estava apenas adiando o inevitável. Ele precisava pedir que Júlia ficasse mais uma noite. Não foi fácil, nem natural. Esperou que Lucas adormecesse, embalado pela tranquilidade que só ela conseguia proporcionar. Foi até a sala, onde Júlia sentava-se de pernas cruzadas no chão, mexendo discretamente nos próprios dedos. Um tique antigo, invisível a olhos apressados. Você tem onde dormir hoje? Perguntou ele com esforço. Ela levantou os olhos, cautelosa. Tinha ouvido essa pergunta antes, muitas vezes, mas raramente com aquele tom, mais constrangido do que protetor. Sempre tenho, respondeu, sem ironia. Renato assentiu, mas não acreditou. Se quiser, pode ficar mais uma noite, só mais uma, completou. Ela não respondeu de imediato. Olhou para o corredor, como se escutasse Lucas respirando mesmo à distância. Ele vai ter outra crise? Perguntou. Talvez, disse Renato. Não sei. Ela ajeitou o cabelo para trás e pela primeira vez desde que entrou ali, pareceu baixar a guarda. Então eu fico. Depois que ele foi dormir, ela ficou na varanda. A cidade lá embaixo piscava em tons alaranjados e frios. Lá do alto, tudo parecia limpo, quase bonito. Mas Júlia sabia o que existia entre as ruas. Sabia o cheiro da sarjeta depois da chuva, o som dos ratos nas madrugadas e a textura áspera do papelão encharcado. Sentou-se em uma espreguiçadeira que claramente não fora feita para alguém como ela. Renato surgiu minutos depois, 2 copos de chá na mão. Nada de vinho, nenhuma tentativa de amenizar a tensão com bebida. Só chá de camomila. Achei que talvez quisesse algo quente. Ela aceitou o copo. Não agradeceu com palavras, mas com o gesto contido de quem sabe o que é viver sem ter o que oferecer em troca. O silêncio entre eles durou minutos. Não era incômodo, era expectante. Quantos anos ele tem? Perguntou enfim. 5, disse Renato. Vai fazer 6 no próximo mês. E desde quando? Desde que a mãe morreu. Ele tinha 3. Parou de falar semanas depois. Parou de olhar, de pedir, de responder. Júlia ouviu tudo com o corpo, não só com os ouvidos. Autismo não é silêncio, disse ela. Mas às vezes a dor é. Renato franziu o senho. Não era algo que esperava ouvir daquela mulher. Você entende disso? Ela bebeu um gole do chá. Não era uma pergunta que exigia resposta, mas ela respondeu mesmo assim. Meu irmão era autista. Se chamava Caio, 3 anos mais velho que eu. Nunca falou uma palavra, mas dizia tudo com os olhos. Renato esperou. Quando eu tinha 17, nossa mãe ficou doente. Sem grana, sem apoio. Um assistente social nos levou para um abrigo público. Falaram que iam cuidar da gente. Ela parou. Respirou fundo. Cuidaram mal, mal demais. Ele morreu 3 meses depois. Infecção, negligência. Mas ninguém quis saber, nem me ouvir. Fugi de lá com uma mochila e uma blusa do Caio. Nunca mais voltei. Renato encarou a xícara nas mãos. Não sabia o que dizer. Cada frase dela parecia abrir uma porta, mas ele não sabia se devia entrar. Você vivia na rua desde então? Intercalando. Abrigos, praças, terminais. Às vezes eu conseguia um emprego, uma pensão, mas sempre vinha alguém ou alguma coisa, e eu voltava para a rua. Renato percebeu que apertava a alça da xícara. A realidade dela era algo que ele nunca entenderia por completo, mas agora ela estava ali.
na varanda da cobertura dele, contando sua história como quem expõe cicatrizes em praça pública. Ninguém nunca tentou te ajudar de verdade? Ela sorriu, mas foi um sorriso amargo. Muita gente tentou, mas tentar não é o mesmo que ficar. A frase ficou no ar por tempo demais. Mais tarde, quando ela voltou ao quarto de Lucas, encontrou o menino acordado, mas tranquilo. Ele olhou para ela e abriu os braços. Nenhuma palavra, só o gesto. Ela se deitou ao lado dele, puxou o cobertor com cuidado. E de novo, o silêncio entre os dois era tudo o que precisavam. Renato observava pela fresta da porta entreaberta. Não sabia se sentia alívio, vergonha ou admiração. Talvez tudo isso junto. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, sentisse algo mais. Algo que ainda não tinha nome. O cheiro de pão fresco e café quente preencheu a cozinha ampla da cobertura, abafando por um instante a frieza do mármore. Júlia entrou descalça, os cabelos presos num coque improvisado, com a camiseta lavada na pia durante a madrugada. Ainda úmida, mas limpa. Usava uma bermuda emprestada que lhe chegava aos joelhos. Caminhava devagar, com a cautela de quem sabe que qualquer passo em falso pode custar tudo. Lucas entrou logo atrás. Os pés dele tocavam o chão com mais firmeza. Os olhos ainda varriam o ambiente em saltos desconfiados. Mas havia algo novo ali. Ele não se escondia mais. A governanta, Dona Célia, não escondia o incômodo. Ela organizava a mesa com movimentos secos, rápidos demais para alguém que servia em silêncio. Seus olhos passavam por Júlia como quem contorna um obstáculo. Arrumou 3 lugares. Hesitou no terceiro, mas cedeu ao protocolo que o patrão nunca verbalizou. Bom dia, disse Júlia, tentando suavizar o ambiente. Bom dia, respondeu Célia, sem encará-la. O tom era neutro, mas gelado. Renato entrou em seguida, afrouxando a gravata, celular na mão. Tudo certo aqui? Perguntou. Sim, senhor, disse Célia como sempre. Renato sentou-se. Viu Júlia já acomodada em uma das cadeiras, claramente constrangida por estar ali. Ela fitava o copo de vidro como se pudesse quebrá-lo com o olhar. Lucas, ao lado dela, subia devagar na cadeira. Seu ritual matinal de sempre. Foi nesse instante, com a mesa já posta e os ruídos da cidade ecoando ao fundo, que aconteceu. Lucas esticou o braço. Com lentidão, naturalidade e propósito, tocou na mão de Júlia. Não puxou, não agarrou, só segurou. Um gesto simples, direto. Os dedos dele se entrelaçaram nos dela com a leveza de quem encontra firmeza em meio ao caos. Júlia congelou. Renato também. Por um segundo tudo parou. O tilintar da colher, o assobio da chaleira, até mesmo o juízo apressado de Célia. Foi a primeira vez, em 2 anos, que Lucas tomou a iniciativa de tocar alguém. Lucas, sussurrou Renato quase sem ar. Mas o menino não olhou para o pai. Ficou ali, sereno, a mão pequena envolvendo a dela. Júlia não falou nada, mas umidade brotou nos olhos. Aquilo para ela não era apenas um gesto. Era um recomeço, uma aceitação muda, um elo criado sem permissão do mundo. Célia afastou a cadeira com um ruído sutil, como se cortasse a cena ao meio. Precisa de mais alguma coisa, Sr. Renato? Perguntou. Não. Obrigado, Célia. Ela assentiu, virou-se e saiu com pressa contida. Mas não antes de lançar um último olhar para Júlia. Não era raiva. Era desprezo disfarçado de polidez. Um julgamento que ela nem tentou esconder. Depois do café, Júlia lavou a louça. Renato insistiu que deixasse para Célia, mas ela não quis. Precisava fazer algo, qualquer coisa. Ainda se sentia uma intrusa, mesmo tendo passado 2 noites na casa. Renato assistia à cena da bancada, observando a maneira como ela secava os copos com mais delicadeza do que qualquer pessoa já fizera ali. Como se cada objeto pudesse se partir em silêncio. Ele nunca fez isso antes, comentou baixinho. O quê? Tocar alguém assim, de propósito. Ela sorriu, de leve. Talvez porque ninguém ficou tempo suficiente para ele querer isso. Ele ficou em silêncio. Sabia que ela estava certa. Mais tarde,
Júlia foi ao quarto ajudar Lucas a escolher uma camiseta. Ele se deixou vestir com facilidade, algo raro. Renato passou pela porta aberta e parou ao ouvir a voz dela. Essa? A azul? Você parece um céu nublado, sabia? Lucas fez um som gutural que se parecia vagamente com um riso abafado. Renato seguiu, mas sentiu algo estranho no peito. Um calor incômodo. Parte gratidão, parte inveja. Célia bateu em sua porta pouco depois. Com licença, senhor Renato, podemos conversar? Ele assentiu. Essa mulher, começou ela. Não estou confortável com a presença dela aqui. Ela não fez nada, ainda. Mas o senhor não a conhece. Veio da rua e agora está no quarto do seu filho, com acesso à casa toda. Ela acalmou o Lucas, Célia. Em minutos, você viu. Sim, e isso é exatamente o que me preocupa. Renato a encarou. O olhar de Célia era sincero, mas duro, conservador. Estou atento, disse ele. Mas por enquanto, ela fica. A funcionária assentiu, mas o gesto foi apenas formal. Ela já havia decidido o que achava, e nada do que ele dissesse mudaria isso. À noite, Júlia dormiu no mesmo quarto. Lucas a puxou pela mão sem que ninguém sugerisse. Renato ficou acordado, andando pela sala. Havia algo quebrado, sim, mas não em Júlia. Era ele. Era a forma como o mundo parecia perder sentido toda vez que Lucas sorria para ela e não para ele. E pela primeira vez, desde a morte da esposa, Renato Vilela desejou ouvir a história de alguém que não usava paletó. As luzes da casa estavam acesas demais para a hora. Renato atravessava o corredor com passos contidos. A porta do quarto de Lucas estava entreaberta. Ouviam-se sussurros, sons suaves, espaçados, não palavras, gestos. Júlia mostrava as mãos ao menino como se desenhasse no ar. Os dedos dançavam com precisão e Lucas tentava imitá-los, tropeçando nos movimentos, mas tentando. Renato parou ali, observando em silêncio. Naquela mesma casa, 2 anos antes, outro silêncio reinava, mas era pesado, morto. Um silêncio de gavetas fechadas, de roupas que ainda tinham o cheiro dela. Aline. O nome ainda era difícil de pensar sem queimar. Depois do acidente, tudo afundou. Renato passou semanas enterrado em planilhas, reuniões e ausências. Lucas passou a falar menos. Depois, parou. O diagnóstico veio sem aviso, mas com todas as letras. Transtorno do espectro autista com regressão de linguagem. Ele encarou o médico como se estivesse lendo um relatório de investimentos. E qual é o plano? Perguntou. Senhor Vilela, isso não é uma falha a ser corrigida. É uma estrutura de vida. O plano é adaptação, rotina, estímulo, presença. Renato contratou uma terapeuta ocupacional, uma fonoaudióloga e 2 cuidadores. Nenhum durou mais de 3 meses. Ele não responde, diziam. Renato por dentro também não. Agora, 2 anos depois, o menino respondia. Não com frases, mas com olhos, com mãos, com tentativas. Esse gesto aqui é quero, disse Júlia, fazendo o sinal com os dedos em curva. Você pode usar quando quiser pedir algo. Lucas imitou devagar. Depois pegou um brinquedo e fez o gesto novamente. Renato engoliu em seco. Como você sabe isso tudo? Perguntou. Aprendi com Caio. Não era Libras formal, era o que a gente criava juntos. Mas depois que ele morreu, eu continuei estudando. Encontrei um grupo uma vez, numa praça pública. Fiquei ouvindo. Ouvindo Libras? Ela sorriu. Quando você ouve com os olhos é possível. Na manhã seguinte, Renato levou Lucas à clínica para uma avaliação rotineira. Um dos médicos do antigo quadro, doutor Gustavo, o recebeu com o mesmo tom de sempre, gentil, porém distante. Durante a consulta, Lucas mostrou respostas mínimas, mas firmes. Contato visual breve, gestos, sinais aprendidos. Isso é novo, disse o médico anotando. Há quanto tempo ele demonstra isso? Poucos dias, respondeu Renato. Houve alguma mudança de terapeuta? Renato hesitou. Na verdade, sim.
Mas não exatamente uma profissional. Não entendi. Uma mulher, Júlia. Ela está ajudando em casa. Gustavo ergueu os olhos. Ela é da área? Não. Mas tem experiência com o irmão que era autista também. Certo. Ela é da sua equipe de cuidadores? Não. Não ainda. O médico fechou o caderno devagar. Senhor Vilela, entenda. Sei que o senhor está tentando tudo o que pode, mas é delicado introduzir figuras sem formação nesse processo. O progresso do Lucas pode ser sensível a estímulos mal interpretados. Renato sentiu o comentário como um recado disfarçado. Ela é a única que ele escutou nos últimos 2 anos. Respondeu com firmeza educada. Gustavo recuou o olhar. Não discutiu, mas também não validou. No caminho de volta, Lucas fez o gesto de quero no banco de trás. Apontou para o lanche que Júlia havia deixado na bolsa. Renato entregou sem palavras, mas por dentro uma maré se movia. Ao chegarem, encontraram Júlia no tapete, separando brinquedos por cor. Lucas foi até ela direto, sentou-se ao lado, tocou no ombro, sorriram. Renato ficou parado na porta. Lembrava-se de um tempo em que só existiam os dois, ele e o menino. Um tempo de perdas, de ausência e de tentativas frustradas. Agora, uma estranha começava a abrir portas que ele nem sabia estarem trancadas. Mas junto com o alívio, vinha o medo. O medo de que aquilo fosse efêmero, de que mais uma vez o mundo arrancasse dele alguém, ou algo, que finalmente parecia funcionar. A risada de Lucas foi tão súbita que nem parecia dele. Renato, sentado com o notebook no colo, ergueu os olhos sem acreditar. O menino ria. Um riso curto, quase sussurrado, mas claro. Do lado dele, Júlia soprava bolhas de sabão com exagero teatral, cada bolha estourando com um plim imaginário que fazia Lucas bater palmas. Era a 3ª manhã seguida com melhora perceptível. Nada planejado, nada técnico, só vínculo, improviso e uma mulher que sabia ouvir sem exigir respostas. "Andy, continua", disse Renato, como se interromper fosse arriscar quebrar o encanto. Ela riu. Continuou. Foi quando Célia, em silêncio, ergueu o celular. Discretamente. Gravou menos de 1 minuto. Lucas batendo palmas. Júlia rindo. O cenário idílico da sala banhada pela luz da manhã. Tudo embalado pelo som da vida real. Um menino invisível se deixando ver. O vídeo foi parar no grupo das funcionárias do prédio. De lá, pulou para uma rede social de mães atípicas. Em 6 horas, já acumulava milhares de visualizações. Alguém recortou as imagens, adicionou uma música instrumental melosa e escreveu uma legenda. "O amor cura. Júlia, a mulher que tirou um menino autista do silêncio com o coração." Em menos de 24 horas, o vídeo alcançou mais de 500 mil visualizações. Comentários se dividiam entre emoção e desconfiança. "Essa mulher é um milagre, porque ela está dentro da casa dele. Isso é golpe, gente. Alguém checa essa história? A elite querendo like em cima de gente da rua. Patético. Ela é um anjo, ele, um pai de verdade." Renato só viu o vídeo no final da tarde, quando um amigo mandou com a frase: "Isso é sério? Já viram o alcance disso?" Ele assistiu em silêncio. O vídeo não tinha contexto, mas exibia ternura em cada segundo. Era, acima de tudo, verdadeiro. Mas ao lado dele, Júlia parecia gelar. "Quem filmou isso?" perguntou com a voz trêmula. "Deve ter sido a Célia", respondeu Renato, já ligando o nome ao gesto contido da manhã. Júlia se afastou do sofá. Caminhou até a janela, as mãos trêmulas. "Tira isso do ar, por favor. Agora." "Júlia, calma. Não foi nada ofensivo. Está mostrando algo lindo. Eu não pedi para ser mostrada, nem ele. Mas o vídeo tocou as pessoas. Estão elogiando. Estão julgando." Interrompeu. "Estão criando uma história que não existe. Ou pior, estão esperando que ela acabe do jeito que eles acham." Renato não soube o que responder. Ela continuou. "Isso não é sobre mim.
É sobre ele, sobre o que a gente está tentando construir aqui, com calma. As redes não sabem ter calma, Renato. Elas devoram e descartam. Renato pegou o celular, entrou no grupo do condomínio, encontrou o vídeo compartilhado pela própria Célia. Vou resolver. Minutos depois, ele chamou Célia à sala. A conversa foi breve e direta. Eu gravei com carinho, justificou ela. Era lindo demais para não mostrar. Era íntimo demais para ser exposto, respondeu Renato. Isso não se faz sem consentimento, nem com criança, nem com adulto. Célia se calou. O recado estava dado. Mesmo com o vídeo removido, os recortes já estavam fora de controle. Sites pequenos reproduziam o conteúdo. Uma influenciadora materna fez um vídeo reagindo. Uma colunista do Instagram repostou com a frase: história de superação ou encenação. O telefone de Renato começou a tocar mais do que o normal. Um jornalista o procurou discretamente por e-mail. Assunto: família Vilela. Quem é a mulher que devolveu a fala ao menino? Júlia passou a andar pela casa como se estivesse de novo na rua, encolhida, com o olhar escaneando portas, janelas, câmeras, desconfiada até do silêncio. Lucas, por outro lado, parecia imune. Ele continuava interagindo. Fez mais 2 gestos em libras. Sentou no colo de Júlia sem que ela chamasse. Sorria mais vezes. Era como se o menino, pela primeira vez, sentisse-se inteiro. Renato percebeu a contradição. Quanto mais Lucas florescia, mais Júlia se retraía. Vai ficar tudo bem, disse a ela uma noite. Nada fica bem por muito tempo, respondeu. Só não quero que isso vire circo. E se virar? Então eu volto para o que conheço. Ele não perguntou o que era. Já sabia. No fim daquele dia, quando a noite se impôs pela janela, Júlia sentou-se ao lado de Lucas no chão do quarto. Ele encostou a cabeça no ombro dela, com os olhos fechando devagar. Renato ficou na porta. Não gravou, não comentou, só olhou. E ali, em silêncio, soube que não podia mais voltar atrás. Renato ajeitou a gravata com mais força do que precisava. A sala de reuniões estava pronta. 14 lugares ocupados por executivos, conselheiros e investidores, todos em trajes impecáveis, com laptops abertos e olhares voltados para os gráficos na tela. Um café engarrafado de R$ 45 por cápsula perfumava o ambiente com seu aroma sintético de sofisticação. Bom dia, senhores, disse ele, com a frieza profissional que recuperava sempre que colocava os pés ali. Hoje vamos começar com a pauta sobre reestruturação de imagem social e vínculos com iniciativas inclusivas. Houve um murmúrio leve. Alguns assentiram, outros ergueram sobrancelhas discretamente. Renato prosseguiu, clicando o controle que projetava a nova campanha em um telão digital. O tema: transformar com presença, inclusão, vínculo, impacto real. Esta proposta nasce de um processo pessoal, disse ele, olhando para os colegas com a confiança ensaiada. Como alguns sabem, meu filho, Lucas, vive com autismo severo. Nos últimos meses, sua evolução tem sido notável, graças à presença de uma cuidadora especial que o acompanha em casa. Ele fez uma pausa. Alguém se mexeu na cadeira. Outro girou a caneta entre os dedos, já entediado. Júlia é essa cuidadora, uma mulher com passado difícil, mas com uma sensibilidade rara e uma ligação indescritível com meu filho. Ela nos lembra que inclusão começa na escuta, não na estética. O silêncio não foi de admiração, foi de desconforto. Isso é admirável, disse uma conselheira forçando um sorriso. E ela tem formação? Não formal, respondeu Renato, mas tem experiência de vida, prática e, mais importante, resultado. Lucas nunca reagiu a ninguém como reage a ela. Foi então que Marcelo Trevisan, investidor de longa data, cruzou os braços e deixou o comentário deslizar com uma frieza bem calculada. Renato, me desculpe a franqueza, mas estamos falando da mulher do vídeo viral, certo? Aquela que, bom, vivia na rua?
Renato ficou imóvel por um segundo. O nome de Júlia ainda não tinha sido dito abertamente até aquele momento. O impacto foi nítido. Alguns se remexeram. Outros esperaram a resposta com olhos famintos. Sim, essa mesma, disse firme. E ela vive hoje sob o mesmo teto que meu filho. Ou seja, retrucou Marcelo sem pestanejar, está abrindo a casa para uma moradora de rua, com acesso irrestrito à sua residência, à sua família, à sua intimidade. A frase caiu como uma pedra no centro da mesa. Renato mordeu o lábio inferior. Queria responder de imediato, mas travou. Não por vergonha, mas porque parte dele, pequena, oculta, ainda carregava a mesma dúvida. Do lado de fora da sala de reuniões, Júlia passava pelo corredor com Lucas, que tinha consulta marcada no andar de cima com a psicóloga. Ela ouviu a frase nítida, mesmo com a porta entreaberta. Está abrindo a casa para uma moradora de rua. Parou. O corpo enrijeceu. Olhou para Lucas, que balançava as mãos em um ritmo leve, alheio àquela carga. Júlia engoliu seco. Pegou o elevador com o menino. E não disse uma palavra. A reunião terminou com polidez forçada e promessas de rever os pontos estratégicos. Renato demorou a sair. Encarava a janela, o reflexo da própria hesitação. Quando finalmente desceu para a clínica infantil, encontrou Júlia sentada ao lado de Lucas, no corredor, lendo um livro de figuras com ele. Desculpa a demora, disse ofegante. Tudo certo, respondeu ela, sem levantar os olhos. Está tudo bem? Claro, sempre esteve. Mas a frase soou como um muro. No carro, o silêncio entre eles foi de chumbo. Naquela noite, Lucas dormiu rápido. Estava mais cansado que o normal. Júlia ficou no quarto até o menino afundar no sono. Depois se retirou para a varanda. Renato apareceu minutos depois, 2 copos de chá nas mãos. Ela não olhou para ele quando falou. Você hesitou. Ele não fingiu não entender. Sim, disse. Por um segundo eu hesitei. E naquele segundo, tudo que eu construí com ele parecia menor do que minha origem, não é? Renato respirou fundo. Não foi isso, mas foi o suficiente. Para mim, basta. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros. Não era tranquilo, era cortante. Júlia, eu nunca vou conseguir entender o que você passou. Nem quero romantizar isso. Mas o que você fez pelo Lucas é maior do que qualquer currículo que alguém me trouxe. Ela o olhou por fim. Só não me peça para ser símbolo de nada. Nem santa, nem erro. Eu só quero ficar perto dele, enquanto me deixarem. Ele assentiu, lento, pela primeira vez, entendendo. Quando a noite engoliu o último andar da cidade, Renato ficou olhando para a porta entreaberta do quarto do filho. E pensou que as portas entre pessoas também eram assim, nunca abertas por completo, nunca trancadas de vez. Apenas entreabertas, à espera de coragem para atravessá-las. Lucas tremia só de ver a entrada do hospital. A última tentativa de realizar exames havia sido um desastre. Gritos, convulsões de ansiedade, uma equipe inteira tentando conter um corpo miúdo, desesperado. Ao final, sedativos. E culpa. Muita culpa. Renato segurava a mão do filho com firmeza, mas o menino não olhava para ele. Os olhos buscavam Júlia, como quem procura o norte. Ela andava ao lado, discreta, como sempre. Usava uma calça jeans limpa, uma doação da governanta, que agora a tratava com uma neutralidade menos hostil. No rosto, serenidade construída à força. Na recepção, Renato apresentou os documentos. A atendente sorriu com a simpatia protocolar de quem sabe que o sobrenome Vilela tem mais peso que qualquer laudo. Ele está agendado para uma imagem de rotina, disse ela. Sem anestesia, certo? Certo, respondeu Renato. Vamos tentar sem. A mulher ergueu as sobrancelhas como quem já antecipa o fracasso. O senhor autoriza o preparo emergencial, caso precise? Renato hesitou. Júlia respondeu antes. Ele vai conseguir.
A sala de exame era fria, asséptica, com luzes esbranquiçadas demais e um som de fundo que parecia o zumbido de um motor eterno. Lucas hesitou ao ver o tubo onde deveria deitar. O corpo todo se retesou. Os olhos começaram a piscar rápido. Renato reconheceu os sinais, os ombros enrijecidos, os pés em posição de fuga, a respiração em descompasso. Júlia, sussurrou. Ela já estava ajoelhada diante do menino, no mesmo nível dos olhos. Lembra do som das bolhas? Disse ela, fazendo o gesto com as mãos como se soprasse uma. Lucas não respondeu com palavras, mas piscou menos. A máquina vai cantar uma música esquisita, continuou ela. Mas é só um tambor do espaço, entendeu? Você pode fechar os olhos e imaginar que está voando. Fez um gesto com os braços, imitando asas. Lucas olhou, imóvel. Depois fez o mesmo. O técnico observava em silêncio, a prancheta suspensa. Ele não pode se mexer, lembrou. Nem ele quer, disse ela, ainda olhando para o menino. Renato, de pé, mal respirava. Júlia segurou a mão de Lucas até o último momento. Depois, com calma, conduziu-o até a maca. Ele deitou, os olhos abertos, respirando fundo. O exame começou. Durante os longos minutos em que o ruído da máquina preenchia o ambiente, Renato olhou fixo para o vidro da sala de observação. A cada batida grave, esperava o rompante, mas não veio. Lucas estava imóvel, os olhos fechados, a respiração ritmada, como se estivesse de fato voando. Quando o exame terminou, a equipe técnica trocou olhares. Um deles, visivelmente emocionado, comentou: "Nunca vi isso sem medicação num quadro como o dele." Renato virou-se para Júlia. "Você tem alguma ideia do que acabou de fazer?" Ela deu de ombros, os olhos úmidos. Ele só precisava confiar. O resto, a gente inventa. Na recepção, enquanto esperavam os papéis, uma mulher se aproximou. Jovem, jaleco bege, crachá pendurado no pescoço. "Senhor Vilela, sou Marina, psicóloga da equipe infantil. Posso conversar com vocês?" Renato assentiu. Júlia, ao lado, ficou em pé. Vi pelo sistema que Lucas realizou o exame completo sem sedação. Isso é raro, extremamente raro, e muito valioso para a gente entender como ele está processando os estímulos agora. Tudo graças a ela, disse Renato, apontando com o olhar para Júlia. Marina sorriu curiosa. "Júlia, certo?" Ela assentiu. "Você tem alguma formação na área?" "Só a vida mesmo", respondeu. "Às vezes é a melhor", rebateu a psicóloga, sem tom condescendente. "Eu gostaria de propor algo. Nada formal ainda, mas se você puder participar de algumas sessões comigo, talvez possamos entender melhor como adaptar os estímulos para o Lucas." Júlia franziu o senho. "Eu não sou terapeuta. Não precisa ser. Mas parece que ele responde a você de forma que ninguém mais conseguiu. Podemos usar isso com muito cuidado e estrutura." Renato observava a cena com a sensação estranha de que algo finalmente se alinhava. Júlia, porém, hesitou. Olhou para o chão, depois para Lucas. "Eu não quero virar experimento", disse. "E ele também não." "Eu entendo", respondeu Marina. "Não quero invadir nada, só ouvir, se você topar." No carro, de volta para casa, Lucas segurava um desenho. Ele, dentro de um foguete, com uma mulher de cabelo bagunçado ao lado. Escrito em letras tortas, alguém, talvez a psicóloga, havia rascunhado "Eu e Ju no espaço." Renato olhou para o papel, depois para ela. "Você vai aceitar?" Júlia não respondeu de imediato. "Ainda não sei. Se for sobre ele, talvez. Se for sobre mim, não." Renato sorriu. "Você tem noção de que o que fez hoje muda tudo?" Ela olhou para o menino, depois para a cidade do lado de fora da janela. "Espero que mude só para ele." Mas dentro dela, algo já estava diferente. Não era a fama, nem o reconhecimento.
Era o sentimento perigoso de pertencer a algum lugar. O novo quarto tinha cheiro de coisa recém-instalada. As cortinas ainda guardavam marcas de dobra. O armário rangia como quem se acostuma aos primeiros movimentos. Era, de fato, o espaço mais confortável que Júlia tivera em anos, talvez em toda a vida. Mas alguma coisa ali não lhe deixava descansar. Ela percorreu o cômodo devagar. Os dedos tocavam levemente as bordas da cômoda, da parede, das gavetas, como se testassem a realidade do lugar. No canto oposto à cama, o espelho, alto, imponente, com moldura dourada e acabamento brilhante. Era desses que as pessoas ricas compram mais pelo status do que por necessidade. Um objeto comum ali, inofensivo para a maioria, mas para Júlia, não. Ela o evitava desde a primeira vez que entrou no quarto. Na noite anterior, fingira não ver. Agora, com o quarto iluminado pela manhã silenciosa, não havia como ignorar. E não era o reflexo em si que a incomodava. Era o que aquele reflexo ativava. Uma memória que ela tentava manter trancada há mais de uma década. Quando Júlia tinha 17, o abrigo público onde foi levada junto com o irmão não era um lar. Era um depósito de gente esquecida. Os corredores eram frios. O som dos passos ecoava como avisos. As luzes sempre fortes demais. O refeitório servia comida pastosa. Os dormitórios tinham cheiro de colchão úmido e tédio. Mas era no corredor dos espelhos que a sensação de invasão atingia o auge. Havia um deles em cada quarto, pregado com parafusos para não ser removido, para estimular a autoestima, diziam os técnicos. Mas Júlia logo entendeu que serviam para outra coisa, vigilância disfarçada de cuidado. Ali, garotas eram ensinadas a se manter apresentáveis, a andar direito, a sorrir para não parecerem revoltadas. Foi em frente a um desses espelhos que ela entendeu, pela primeira vez, que ser vista não era o mesmo que ser respeitada. Não falava disso com ninguém. Não precisava. O corpo se lembrava sozinho. Ela se aproximou devagar. O reflexo devolvia a imagem de alguém que ainda não se reconhecia. Rosto limpo, cabelo preso com um elástico novo, roupas emprestadas, sim. Mas ainda havia ali os olhos de quem carregava o chão nas costas. Quanto mais encarava o espelho, mais o peito apertava. A memória se sobrepunha ao presente. O quarto elegante se transformava em outra coisa, em um espaço de vigilância, em um lugar onde sua dignidade era constantemente posta à prova. Um som seco escapou da garganta, as mãos foram às têmporas, os joelhos falharam. Ela tentou recuar, tropeçou na quina da cama, bateu de leve a lateral do corpo e caiu sentada no chão. O impacto não foi físico, foi interno. Um colapso silencioso que a deixou ali, encolhida, com os olhos fixos na parede, tentando bloquear as imagens que invadiam sua mente. Renato estava no corredor, retornando de uma reunião online no escritório do andar inferior, quando ouviu o barulho abafado. Deixou a pasta sobre a mesa e seguiu até o quarto. Encontrou a porta aberta. E dentro, Júlia, sentada no chão, os braços envoltos nas pernas, a cabeça abaixada, ofegante. Júlia? Ela não respondeu, mas o modo como se encolhia dizia tudo. Ele se aproximou devagar, como se estivesse lidando com cacos de vidro. Não a tocou. Ei, sou eu, Renato. Tá tudo bem agora. Ela ergueu os olhos. Havia neles um vazio que ele nunca tinha visto, e também algo mais. Uma vergonha antiga, sem nome. Me tira daqui, sussurrou quase inaudível. Por favor. Ele não hesitou. Ajudou-a a levantar. Conduziu-a com calma até a sala. Sentou-a no sofá. Correu até a cozinha, pegou um copo de água, voltou e colocou nas mãos dela, que ainda tremiam. Respira comigo, disse sentando-se ao lado. 1, 2, isso. De novo, bem devagar. Ela o fez. A respiração ainda vinha entrecortada, mas menos desordenada. Depois de longos minutos, a voz dela saiu, baixa. Era o espelho.
Renato assentiu. Me lembrou coisas que eu tentei esquecer. Ele esperou, não insistiu, só olhou. Num abrigo, quando eu era nova, disse ela com pausas. Tinha um igualzinho. A gente era obrigada a ficar na frente dele, a se ajeitar, a sorrir, mesmo que por dentro fosse tudo caco. Renato abaixou os olhos, não sabia o que dizer. O reflexo te vigiava, completou ela. Fazia você se ver com os olhos dos outros. Ele inspirou devagar. Júlia, esse quarto não precisa ter esse espelho. Aliás, não precisa nem ser esse quarto. Você escolhe. Ela esboçou um sorriso breve, dolorido. Achei que você quisesse tudo impecável, nada quebrado. Acho que já entendi que o que funciona nem sempre é o que parece inteiro. Ficaram em silêncio por um tempo, mas era um silêncio bom, um silêncio de escuta, não de ausência. Mais tarde voltaram juntos ao quarto. O espelho continuava lá, imóvel, mas já não era o mesmo. Júlia o cobriu com uma manta cinza. Não quero quebrar. Não ainda, mas também não quero ver. Renato assentiu. Às vezes, a gente precisa tampar o que dói antes de conseguir enfrentar. Ela se sentou na cama. Não parecia mais tão frágil, apenas cansada. Obrigada, disse. Por quê? Por não perguntar demais. Renato sorriu. Você me salvou do silêncio do meu filho. O mínimo que eu posso fazer é escutar o seu. Naquele momento, um novo tipo de ligação se formou. Não mais apenas pela criança entre eles, mas por algo maior, mais humano. Dois sobreviventes, cada um à sua maneira, que finalmente se reconheciam na dor do outro. Acordar deixou de ser um susto. As manhãs, antes apressadas e tensas, agora vinham com som de risos abafados e cheiro de pão torrado. Júlia sempre acordava antes de todos. Fazia questão. Gostava do silêncio antes do mundo começar. Lucas vinha logo depois, sonolento, mas tranquilo. Descia da cama sozinho, buscava a cozinha, sentava ao lado dela como quem já sabia que ali era seu lugar. Renato chegava em seguida, muitas vezes sem a gravata, com o celular na mão, mas atento. Assistia a cena se repetir, dia após dia, como um ritual secreto. Era uma rotina. E pela primeira vez em muito tempo, uma que não sufocava. Na sala, Lucas separava blocos de montar por cor. Júlia sentava-se no chão com ele, incentivando sem pressa. Às vezes, o menino imitava o gesto. Outras, apenas observava. Renato os espiava do sofá, fingindo ler algo no notebook. O progresso de Lucas era silencioso, mas firme. Ele sorria mais, fazia gestos espontâneos, tocava, apontava, olhava nos olhos. E então aconteceu. Júlia entregava a ele uma peça vermelha quando Lucas, ao pegá-la, disse num sopro: Ju. O som foi baixo, quase um sopro de vento. Ela congelou. O quê? Disse com a voz baixa, sem saber se havia ouvido direito. Ju, repetiu ele, mais claro agora, os olhos fixos nela. Renato deixou o notebook cair no colo. O peito apertou. Você ouviu isso? Ela só conseguia assentir com os olhos marejados. Ele falou. Ele falou. Lucas voltou aos blocos, alheio à comoção. Mas para os dois adultos naquela sala, o mundo havia parado. Renato se levantou, foi até o corredor e encostou-se à parede. Ficou ali, de cabeça baixa, respirando como se algo enorme tivesse se quebrado por dentro. Não era dor, era alívio. Era emoção comprimida por anos. E então chorou, sem vergonha, sem contenção. Chorou como não fazia desde o enterro de Aline. Júlia não foi até ele. Não naquele instante. Sabia que às vezes o luto também precisava de privacidade. Mais tarde, naquele mesmo dia, enquanto Lucas dormia abraçado a um brinquedo macio, Júlia arrumava o armário da lavanderia quando ouviu a campainha. Célia atendeu como sempre. Era uma mulher elegante, de uns 50 anos, com um crachá pendurado no pescoço. Bom dia, me chamo Denise. Sou coordenadora de uma ONG de apoio a famílias atípicas. Vi o vídeo de Lucas e da Júlia. Foi inspirador.
Júlia apareceu na porta da cozinha, surpresa. É você? Sim, desculpe aparecer assim, mas... Bem, seu nome circulou entre os grupos. Mães e terapeutas compartilharam o vídeo. Muitas pessoas se emocionaram. Pensamos, talvez você quisesse contar essa história. Que história? A sua, a dele. Como você se conectou com ele? Como, sem formação técnica, conseguiu um vínculo tão forte? Júlia ficou em silêncio, respirou devagar. Não é uma história, é só o que sobrou de mim. Denise sorriu, compreensiva. Ainda assim, ajudaria muita gente a ouvir. Pensamos num evento pequeno. Você não precisa falar nada demais, só estar lá. Presença é poderosa. Renato apareceu no corredor. Acompanhava a conversa sem interferir. Obrigada, disse Júlia com educação, mas não posso. Por quê? Porque eu ainda estou tentando acreditar que eu pertenço a essa história. À noite, sentados na varanda, Renato comentou o assunto. Você podia aceitar, seria importante. Para quem? Para muita gente, mas não para mim. Ela olhava a cidade do alto, como quem tenta ver se existe lugar para si naquele emaranhado de luzes. Eu fui vista demais por quem não queria me ver. Agora que olham, eu não sei o que fazer com isso. Você não precisa nada que não queira, disse ele. Só saiba que o que você faz importa. Mesmo que só aqui. Ela sorriu cansada. Já é mais do que eu esperava. Nos dias seguintes, Lucas repetiu Ju algumas vezes, sempre num tom suave, quase como uma oração. O nome virou senha, bússola, respiro. E enquanto o mundo lá fora ainda não sabia muito bem quem era Júlia, dentro daquela casa, ela começava, aos poucos, a descobrir. Talvez, quando tudo parece funcionar, não seja o fim. Talvez seja só o começo de um novo medo, o de perder aquilo que se acabou de conquistar. A paz, quando chega, nunca avisa que está com os dias contados. A rotina se mantinha leve. Lucas dormia bem. Júlia sorria mais. Renato voltava a rir em pequenas doses, como quem reaprende. Mas naquela manhã, o interfone soou mais seco do que de costume. Senhor Renato Vilela, disse a voz masculina do outro lado. Aqui é do Conselho Tutelar. Precisamos conversar. O tempo parou por um segundo. Renato levou o fone de volta ao gancho, sem responder de imediato. Caminhou até a porta principal. Ao abri-la, encontrou duas mulheres com crachás no pescoço, uma postura oficial e olhos treinados para manter neutralidade. Atrás delas, discretamente, uma viatura. Recebemos uma denúncia anônima, disse a primeira, acusando o senhor de manter uma mulher em situação vulnerável dentro de casa e permitir contato direto com uma criança neurodivergente sem supervisão profissional. As palavras vieram medidas, mas cortantes. Isso é sério? Disse ele, com uma incredulidade seca na voz. Toda denúncia envolvendo menores é tratada com prioridade, completou a outra. Podemos entrar? Renato hesitou. Depois assentiu. Sabia que negar só pioraria as coisas. Na cozinha, Júlia colocava um pedaço de banana no prato de Lucas quando ouviu a porta principal se fechar com mais força que o normal. Ela reconheceu o tipo de tensão que vinha depois daquele som. Sentiu no corpo antes de entender. Minutos depois, uma das agentes entrou na cozinha acompanhada de Renato. A senhora é Júlia, correto? Ela assentiu, sem sentar. Precisamos que nos acompanhe até a unidade mais próxima para prestar esclarecimentos. A que tipo de esclarecimentos? Apenas um depoimento por hora. Nenhuma acusação formal. Mas é necessário. Lucas, no canto, assistia à cena. Os olhos giravam entre Júlia e os rostos estranhos. Ele não vai entender, disse ela, quase num sussurro. Se eu sair assim, sem explicar... Júlia, disse Renato com calma, eu vou ficar com ele. Vai dar tudo certo. Só, vá com elas. Mostre quem você é. Eu resolvo aqui. Ela hesitou. Foi até Lucas, ajoelhou-se. Tocou de leve no ombro do menino. Eu volto logo, tá? Prometo. Não é para sempre. Lucas não falou, nem chorou.
Só empurrou a mão dela e se encolheu no canto da cadeira. Na porta do prédio, o mundo os esperava. 2 câmeras, um microfone, uma jornalista jovem que falava rápido demais. Senhor Renato, pode comentar sobre a denúncia? A mulher que cuida de seu filho realmente era moradora de rua? Há suspeitas de exploração? Ele puxou Júlia para perto, protegendo-a com o corpo. Sem comentários, disse, seco. Ai, por favor, respeitem a criança. Mas o público tem direito de saber, insistiu a repórter. Renato entrou no carro oficial com Júlia. Não disse mais nada. No conselho tutelar, a sala era pequena, fria, com paredes esverdeadas. Júlia sentou-se sozinha. As perguntas foram muitas. O tom respeitoso, mas vigilante. Qual a sua relação com a criança? A gente se entende. Ele confia em mim. A senhora tem formação técnica? Não, mas vivi com meu irmão autista por anos. Ele era meu mundo. Recebe algum pagamento por estar na casa? Não, só comida, abrigo, dignidade. Está ciente de que sua presença é considerada atípica nesse tipo de arranjo familiar? Ela respirou fundo. Eu sou atípica em tudo, doutora. Enquanto isso, em casa, Lucas entrava em espiral. Primeiro se isolou. Depois começou a bater no próprio peito. Os brinquedos, antes bem organizados, estavam espalhados no chão. Gritava, um som agudo, primitivo. Renato tentou acalmá-lo, mas o menino resistia. Os gestos aprendidos não vinham. Os olhos não fixavam. Júlia fazia falta, em cada canto da casa. Horas depois, ela voltou, exausta, mas firme. Foi só depoimento, disse a Renato. Não ficou nada registrado. Mas me disseram que o caso ainda está sob avaliação contínua. Renato assentiu, depois puxou o celular, mostrou a tela. Está nos sites, manchetes pequenas, mas se espalhando. Estão chamando de caso da cuidadora informal. Ela olhou, depois afastou o aparelho. Eu não quero ser caso, só quero cuidar dele. Entraram no quarto. Lucas ainda chorava. Ao ver Júlia, ele parou. Não falou, mas correu até ela, abraçando suas pernas com força. Ela o ergueu, encostou o rosto no dele. Eu tô aqui. Eu fiquei. Eu prometi. Renato encostou na porta em silêncio. E entendeu. O inimigo agora não era um trauma, não era o luto. Era invisível, mas cortava. Feito julgamento, boato e o medo de ser arrancado do que finalmente começava a florescer. Primeiro vieram os burburinhos. Postagens em grupos de redes sociais com títulos dúbios. A história é linda, mas será que é real? Ou, você deixaria seu filho com uma desconhecida da rua? Depois vieram os vídeos. Análises neutras que repetiam as mesmas perguntas com novas palavras, alimentando a dúvida sem precisar afirmar nada. E então as manchetes explodiram. Do lixo ao luxo, quem é a mulher que se infiltrou na vida do milionário Vilela? Mistério. Antiga moradora de rua, agora cuida de criança autista em cobertura bilionária. Ela salvou ou se aproveitou? O país quer saber. As imagens eram sempre as mesmas. Júlia com Lucas no colo, o vídeo das bolhas de sabão, a foto dela saindo do hospital com Renato ao lado. Tudo recortado, dramatizado, servido ao público como uma trama irresistível. Renato viu tudo em tempo real. A assessoria de imprensa não deu conta. O jurídico disparou notificações, mas era como tentar segurar fumaça com as mãos. Júlia, por sua vez, não dizia nada. Apenas desligava o celular, evitava o noticiário e mantinha os olhos baixos. O mundo inteiro agora tinha uma opinião sobre ela. A gota veio em forma de espetáculo. O programa de TV mais assistido nas tardes brasileiras dedicou 15 minutos à nova novela da vida real. A apresentadora, conhecida por sua fala direta, começou o quadro com a voz em tom de escândalo controlado. Imagina só, Brasil, um milionário solitário, um filho com deficiência e uma estranha que surge das ruas. Parece roteiro de filme, né? Mas será que é mesmo?
Entraram vídeos, imagens, comentários de especialistas em comportamento. Uma psicopedagoga que nunca vira Lucas dizia com ar preocupado: é preciso cautela. O vínculo afetivo precoce pode ser confundido com dependência emocional. Isso precisa ser monitorado com cuidado. Depois, a apresentadora sorriu para a câmera. Amor ou oportunismo? Fica a pergunta. Na sala de estar, Renato desligou a TV com mais força do que pretendia. O controle caiu no chão. Júlia estava no sofá oposto, com os olhos fixos no tapete. Isso vai passar, disse ele. É ciclo. Amanhã vão caçar outra história. Ela sorriu de canto. Não era ironia, era cansaço. Você não entende. Eu não tenho amanhã. Júlia, desde que eu tenho memória, eu sou notícia ruim no olhar dos outros. Agora eu só virei pública. Renato se aproximou. Sentou ao lado dela. Estendeu a mão, mas ela não retribuiu. Eu não consigo ficar vendo isso, disse ela, a voz mais firme agora. Cada vez que alguém me chama de aproveitadora, o que me mata não é a mentira. É que uma parte de mim ainda acredita. Isso é o que eles querem que você sinta. E estão conseguindo. Silêncio. Depois, quase em sussurro. Eu preciso ir. Renato congelou. Não, eu sou o motivo de tudo isso. Lucas está no centro de uma guerra que ele não entende, e você está tentando apagar incêndio com a vida dele. Ele precisa de você. E eu? Ela respirou fundo. Preciso desaparecer. No dia seguinte, às 5 da manhã, ela deixou a casa pela porta dos fundos. Não levou mala. Só uma mochila, a mesma que chegou com ela semanas atrás. Sobre a mesa da cozinha, um bilhete em papel de pão. Renato, obrigada. Não por me abrigar, mas por me olhar, de verdade. Eu queria ficar, mas aprendi cedo que querer nem sempre muda as coisas. Cuida do Lucas por mim, sempre. Júlia. Renato leu em silêncio. Não rasgou, não gritou. Apenas sentou e permaneceu ali, olhando para o papel por horas. Lucas percebeu de imediato. Na primeira manhã, vagou pela casa, chamando-a da única forma que sabia. Um gesto com as mãos repetido com urgência. Ju. Renato tentou substituir. Sentou-se com ele no tapete, fez os mesmos gestos, contou as mesmas histórias. Mas não era o mesmo. Lucas ignorava tudo. Recusava comida. Evitava toque. Na segunda noite, ele teve uma crise no banheiro. Batia no espelho com as palmas abertas, gritava, se balançava no chão frio. Na terceira, não fazia mais som, nem gesto, nem olhar. O silêncio voltou como um visitante antigo, agora mais frio e mais fundo. Renato assistia a tudo com o coração apertado. Não culpava Júlia, não podia, mas sentia raiva de um mundo que não sabia deixar as coisas em paz, que não sabia ver algo puro sem duvidar, que precisava rotular para suportar. Na tela do celular, manchetes ainda surgiam. A imagem dela com Lucas virara meme em grupos. Alguns a idolatravam como santa, outros como golpista, e ambos a desumanizavam. Ele digitou o nome dela no Google. Mais de 1 milhão de resultados, mas nenhuma resposta. Naquela noite, Renato entrou no quarto de Lucas, apagou a luz e sentou ao lado da cama. O menino estava acordado, olhando para o teto. Filho, ela vai voltar. Não sabia se era verdade, mas queria acreditar. A Ju, ela prometeu. Lucas não reagiu. Renato pegou a mão do menino, apertou com leveza, e ali, na penumbra, percebeu. Não era só Júlia que havia sumido. Era também a única parte de si mesmo que voltara a sentir alguma coisa viva. O silêncio da sala de audiência parecia mais alto que qualquer grito da rua. A madeira escura do piso refletia as luzes frias. Júlia estava sentada no centro, diante do juiz, sob os olhos atentos de advogados, assistentes sociais, curiosos de plantão e, discretamente ao fundo, uma equipe de reportagem que conseguira autorização para filmar os trechos públicos do processo. Renato não estava ao lado dela. Por ordem do juiz, ele deveria aguardar no corredor para não interferir emocionalmente no depoimento. Júlia estava só.
mas não parecia frágil. Vestia uma camisa clara emprestada de Célia, calça preta simples e os cabelos presos num coque limpo. Nada no visual pedia piedade e nada no olhar pedia desculpa. A promotora começou com formalidade. Senhorita Júlia, a senhora confirma que até 2 meses atrás vivia em situação de rua? Confirmo. Sem endereço fixo, sem vínculo empregatício, sem contato com familiares? Sim. E ainda assim, passou a residir na cobertura de um empresário, convivendo diariamente com uma criança autista sem formação técnica reconhecida? Sim. A promotora andava pela sala, folha em mãos, enquanto falava. Houve preocupação por parte de alguns profissionais da saúde, da educação e da segurança pública sobre o impacto da sua presença na vida do menor. A senhora tem algo a declarar sobre isso? Júlia olhou direto para ela, depois para o juiz. Tenho. O juiz assentiu. Pode falar, senhorita Júlia. Ela respirou fundo. Eu tinha 17 anos quando meu irmão foi levado para um abrigo. Ele tinha autismo. Nunca falou, mas dizia tudo com os olhos. Eu era a única pessoa que entendia o que ele queria dizer. Dormíamos no mesmo colchão, dividíamos o pão e o medo. Pausou. No abrigo, ele piorou. Muito. Me tiraram dele por questões de espaço. Quando consegui voltar, ele já estava doente. Morreu semanas depois. Eu nunca fui ouvida. Nunca perguntaram como era cuidar dele. Nunca quiseram saber como ele se comunicava comigo. Os olhos estavam molhados, mas firmes. Depois disso, passei a viver como ele, invisível. Dormia em praças, comi de lixo, aprendi a olhar nos olhos dos outros e entender o que não era dito. Quando vi Lucas naquela calçada, vi o Caio. Vi o mesmo pedido de socorro silencioso. A promotora ergueu uma sobrancelha. E a senhora acha que isso basta? Que isso a torna qualificada? Júlia não hesitou. Eu não sou qualificada por diploma, mas fui escolhida pelo olhar de uma criança que ninguém conseguia alcançar. Não pedi isso, não forcei isso, só fiquei. O juiz a observava com atenção. Virou-se para os representantes do Conselho Tutelar, que confirmaram a inexistência de qualquer agressão, negligência ou ato impróprio por parte de Júlia durante o período em que esteve com a criança. Em seguida, ele leu o parecer da psicóloga de Lucas. A presença de Júlia representa um fator estabilizador e evolutivo no comportamento da criança. Sua ausência gerou regressão imediata e significativa. Os vínculos afetivos não seguem lógicas institucionais. Às vezes, são espontâneos, mas não menos reais por isso. Júlia baixou os olhos. Aquilo ela não sabia que constava no processo. Antes da sentença, o juiz olhou para ela de novo. Senhora Júlia, a senhora não tem antecedentes criminais, não infringiu nenhuma lei e nenhuma das instituições envolvidas neste caso identificou risco à criança. A denúncia anônima que levou a este processo carece de base material. Fez uma pausa. Sua voz era grave, serena. Mais que isso, esta corte reconhece que sua presença teve papel essencial na melhora do estado emocional do menor. Nem tudo que é legítimo vem carimbado por documentos, e nem toda contribuição se mede em certificados. Um murmúrio de espanto, ou talvez admiração, percorreu a sala. A senhora está absolvida de qualquer suspeita. E mais, recomendo formalmente que seja considerada parte integrante do processo terapêutico da criança, conforme avaliação técnica. Júlia não chorou em desespero, chorou em silêncio, de olhos abertos. Eram lágrimas que não pediam aplausos, só alívio. No lado de fora do tribunal, uma pequena multidão se formara. Pessoas com cartazes, mães com crianças no colo, curiosos, repórteres. Ao sair, Júlia tentou manter o rosto baixo, mas não deu tempo. Júlia, é verdade que o juiz reconheceu seu papel na vida do menino? Você tem algo a dizer ao público? Como foi enfrentar o preconceito? Ela parou, respirou fundo. Eu não sou exemplo de nada, só fiquei,
Quando todo mundo vai embora, às vezes é isso que uma criança precisa, alguém que fique. A repercussão foi imediata. Jornais começaram a mudar o tom. Do preconceito à justiça, a mulher que venceu o tribunal e o coração do país. Influenciadores que antes a criticavam, agora postavam mensagens de apoio. Vídeos de seu depoimento circularam com milhões de visualizações. Hashtags foram criadas. Justiça por Júlia, ela ficou. Mas nada disso importava tanto quanto o que aconteceu ao fim do dia. Quando Júlia voltou para casa, encontrou a porta entreaberta. Renato a esperava de pé, sem palavras. Lucas correu até ela. Fez o gesto. Ju. Dessa vez não era apenas um nome, era um chamado, uma âncora, uma escolha. Ela o pegou no colo, fechou os olhos, encostou o rosto no cabelo dele. Renato os observava em silêncio. E ali, no meio da sala que já vira tantas dores, o julgamento mais importante tinha terminado. Eles eram agora algo que ninguém podia invalidar. Família, feita de fragmentos, mas inteira. A manhã chegou sem pressa, com a luz se infiltrando pelas janelas, como se temesse perturbar o que ainda estava em reconstrução. A cozinha estava silenciosa, exceto pelo som ritmado da colher no copo de leite morno. Júlia mexia o líquido com atenção quase cerimonial, como se cada volta fosse uma forma de conter a avalanche de pensamentos que ainda ecoavam do tribunal no dia anterior. Renato apareceu na porta da cozinha sem fazer alarde. O rosto estava marcado por olheiras e um cansaço diferente, não físico, mas emocional. Ele parou por um segundo, observando-a em silêncio, como se buscasse o momento certo para se permitir falar. "Me desculpe", disse. E o som foi simples, direto, mas carregado de peso. Júlia não se virou de imediato. Continuou mexendo a colher com suavidade. Depois, repousou-a sobre o pires com cuidado e se virou, com o rosto sereno, mas alerta. Pelo que exatamente? Sua voz não era dura, mas firme. Renato se aproximou da mesa, puxou uma cadeira e sentou sem tirar os olhos dela. Por não ter conseguido te proteger, por ter hesitado, por ter deixado que você enfrentasse aquela tempestade sozinha e por, num momento de fraqueza, ter dado ouvidos ao que o mundo dizia, ao invés do que eu via com meus próprios olhos. Ela o ouviu com atenção, sem pressa em responder. O silêncio entre as frases não era desconfortável, era necessário. "Eu não te culpo por ter tido medo", disse ela finalmente. "Eu também tive, mas tem uma coisa que preciso deixar clara, Renato. Eu não quero sua piedade e, principalmente, não quero ser sua dívida." Renato abaixou os olhos, depois os ergueu novamente, com honestidade crua. "Então me diz o que você quer. Dignidade, respeito e um espaço meu que não dependa da sua generosidade. Quero transformar essa dor em algo útil, em algo que dure mais do que a comoção de uma semana." Ele franziu a testa com curiosidade e, no fundo, um certo orgulho. "Estou ouvindo. Eu quero trabalhar com crianças, com aquelas que, como Lucas, têm dificuldade de serem vistas. Quero criar um espaço onde elas possam se expressar, mesmo sem palavras, onde possam se sentir seguras. Quero transformar tudo o que vivi em um caminho possível para outras." Renato assentiu com um brilho renovado no olhar. "Vamos fazer isso acontecer, de verdade, com estrutura, com nome. Você no comando, eu só ajudo a erguer." Ela sorriu de canto, um sorriso pequeno, mas sincero. "Isso é o que eu quero ouvir. Que você confia, que não precisa me proteger, mas me apoiar." Na sala, Lucas montava um pequeno quebra-cabeça no tapete. Os olhos iam do brinquedo para os desenhos na parede. Júlia se aproximou, sentou-se no chão ao lado dele, espalhou folhas de papel e entregou-lhe uma caixa de lápis de cor. "Vamos desenhar como você se sente hoje?" Ele hesitou por um instante, mas pegou o lápis azul e começou a riscar. Linhas tortas, círculos mal formados, manchas em vermelho e amarelo.
Depois apontou para o coração e, em silêncio, encostou a mão no papel. Ela entendeu. Ele estava mostrando o que doía, o que apertava, o que não cabia nas palavras. Júlia pegou outro papel e desenhou também. Um sol, duas figuras de mãos dadas, corações flutuando. Lucas olhou, analisou, sorriu pequeno. Renato, do corredor, os observava com os olhos marejados. Aquilo não era terapia, era afeto puro, em forma de arte. E naquele momento tudo parecia fazer sentido. Mais tarde, quando Lucas já estava deitado, enrolado no cobertor, com o desenho apertado contra o peito, Renato encostou-se no batente da porta e falou baixinho: "Obrigado por não ter desistido da gente." Júlia não se virou. Apenas respondeu também em voz baixa: "Eu só fiquei, mas agora eu escolho estar." Naquele instante, o perdão não era algo dito com discursos, era vivido com gestos, era a continuidade sem rupturas. Era o futuro se insinuando com mais firmeza. Renato entrou no escritório e começou a rascunhar ideias para o projeto. No topo de uma folha, escreveu o nome que havia surgido na cabeça minutos antes: Presença que Cuida. Abaixo, anotou missões, contatos, possibilidades. Mas ao lado de tudo isso, havia uma foto. Era Lucas, sorrindo, com uma única palavra rabiscada no canto do papel: Ju. O som do portão automático se abriu como em qualquer outro dia. Mas o que entrou naquela manhã não foi apenas uma pessoa. Foi uma nova etapa. Júlia passou pela entrada lateral da casa de Renato com uma pequena mala de rodinhas e uma caixa nas mãos. Não carregava o peso de antes nos ombros. Seu andar era firme, o rosto tranquilo, o cabelo solto pela primeira vez em semanas. Renato a esperava na entrada do anexo, um pequeno apartamento que fora planejado como casa de hóspedes, nos fundos do terreno. Ela havia recusado continuar dormindo na ala principal, mesmo após o tribunal. Ele não insistiu. Entendeu que o que ela queria agora não era abrigo, era espaço e identidade. "Está tudo como combinamos", disse ele, entregando a chave com discreta cerimônia. "Roupa de cama nova, interfone direto com a casa e, se quiser, pode pintar as paredes. Ou arrancar." Sorriu. "Desde que o Lucas não te ajude com a tinta." Ela riu. Um riso breve, mas de verdade. Ainda bem, ele ia pintar com os pés. Ou com os lábios. Nunca duvide de um artista incompreendido. Ela entrou no anexo e percorreu o ambiente com olhos curiosos. Era simples, acolhedor. Um sofá-cama, uma escrivaninha com luminária, uma pequena cozinha americana e janelas que davam vista para o jardim. "É só meu, né?" perguntou. "Só seu", confirmou Renato. A resposta soou como algo maior que um contrato. Na casa principal, a rotina seguia diferente. Júlia não era mais a mulher que ajudava Lucas. Agora, era oficialmente contratada como cuidadora pedagógica e supervisora do projeto Presença que Cuida, que começava a tomar forma jurídica, com apoio de advogados e consultores sociais. Célia, a governanta, ainda observava com reserva, mas aos poucos trocava os olhares duros por observações mais práticas. "Ele come melhor quando ela dá a colherada", comentou certa tarde. Talvez seja por isso que ele engasga menos", respondeu Renato, anotando mentalmente o que parecia óbvio. Lucas estava mais tranquilo. As crises haviam diminuído drasticamente. Ele dormia com regularidade. Começava a aceitar variações de textura nos alimentos e, mais que isso, descobrira uma nova forma de se comunicar: o desenho. Suas folhas coloridas agora traziam figuras cada vez mais compreensíveis. Sol, casa, mão, coração. Os traços eram simples, mas reveladores. Júlia os interpretava como quem lê cartas secretas. Renato os emoldurava em silêncio. Em uma das manhãs, Lucas desenhou uma figura de vestido segurando a mão de um boneco sem rosto. Quando Júlia perguntou quem era, ele fez o gesto com a mão: "Ju", e apontou para a figura ao lado. Ela engoliu em seco. "É você?" perguntou. Ele assentiu.
Renato viu a cena do corredor e, pela primeira vez em muitos anos, sentiu algo novo crescendo entre as ruínas de sua vida anterior. Com a mudança interna, o mundo lá fora começou a ajustar o foco. Programas de televisão que antes questionavam, agora elogiavam. Sites de notícias publicaram reportagens mais completas, contando a história desde o começo, com entrevistas de especialistas e até o depoimento de uma terapeuta que acompanhava Lucas desde o luto da mãe. Ex-moradora de rua, transforma a vida de criança autista e vira referência nacional em cuidado afetivo, dizia a manchete de uma revista semanal. Ela não pediu aplausos, só um espaço para ficar. E ficou. Publicou um jornal de grande circulação. Mas Júlia não se deslumbrou. Continuava recusando convites para entrevistas e sessões de fotos. Toda vez que alguém a procurava para contar sua história, ela respondia a mesma coisa. A história que importa é a do Lucas. Durante uma das noites mais silenciosas, depois de colocar Lucas para dormir, Renato bateu na porta do anexo. Ela estava descalça, lendo um livro sobre educação inclusiva. Vim trazer os documentos que a consultora pediu. E chocolate amargo. Ela abriu espaço e sorriu com surpresa. Tem vinho? Um copo. Profissionalismo permite um, respondeu ele. Sentaram-se à mesa. Falaram do projeto, de burocracias, de possíveis nomes para os próximos voluntários. Depois, o assunto foi morrendo, como quem descansa o corpo após uma longa corrida. Eu ainda me estranho aqui, confessou ela. Em casa, mas fora da casa. Contratada, mas próxima. É como se tudo fosse real, mas com cheiro de sonho. Eu entendo, disse ele, e também me estranho. Não sei exatamente quando passei a confiar em alguém além do Lucas, mas aconteceu. Ela o observou com curiosidade. Você acha que estamos virando o quê? Ele pensou por um momento. Começo. Acho que somos um começo. Ela sorriu. Então, vamos fazer valer. E sem que percebessem, a noite se transformou em alicerce de algo mais forte. Não era amor romântico, não ainda. Mas era admiração profunda, cumplicidade e aquela rara sensação de estar exatamente onde se deveria estar. Lucas, adormecido, segurava entre os braços seu novo desenho. 3 figuras de mãos dadas sob um céu azul. Eles ainda não sabiam, mas estavam sendo retratados com fidelidade. Uma família em construção. A noite chegou com o céu limpo e uma brisa leve atravessando a cidade. O auditório escolhido para o evento anual da Vilela & Partners estava iluminado com um brilho elegante, discreto e dourado, como tudo que levava o nome da família. Do lado de fora, o tapete vermelho refletia os flashes de fotógrafos e o murmúrio de jornalistas que cobriam a homenagem da noite. Renato Vilela, empresário do ano no setor de investimentos sociais. O convite dizia que ele faria um discurso especial, mas ninguém sabia exatamente o que viria. Júlia desceu do carro ao lado dele, ainda relutante. Usava um vestido azul escuro, simples e elegante, que Célia insistira para que usasse. O cabelo estava preso num coque clássico. O salto era discreto, mas ainda assim a deixava mais alta do que estava acostumada a se sentir. Tem certeza que isso é necessário? Sussurrou para Renato antes de entrar no salão. Tem, e já passou da hora. Eles atravessaram o corredor sob olhares curiosos. Alguns ainda a reconheciam com reserva, outros com admiração, mas ninguém conseguia ignorá-la. Ao fundo do salão, Lucas observava com a babá e uma terapeuta de confiança. Era a primeira vez que ele assistia a um evento daquele porte, e os fones abafando o som ajudavam. Seus olhos brilhavam ao ver Júlia andando elegante ao lado do pai. No palco, após discursos protocolares de sócios e diretores, o mestre de cerimônias chamou Renato com entusiasmo. Senhoras e senhores, o empresário do ano, um homem que não apenas liderou em números, mas ousou repensar o que é sucesso no século XXI. A plateia aplaudiu com entusiasmo.
Renato subiu os degraus lentamente, ajeitou o microfone e observou por um momento o salão iluminado, repleto de figuras ilustres, câmeras e taças erguidas. "Obrigado", começou ele com a voz firme, mas serena. "Essa homenagem me pega em um momento em que aprendi, talvez pela primeira vez na vida, a diferença entre construir e pertencer." Algumas cabeças se inclinaram com curiosidade. Outros se prepararam para ouvir o clássico discurso empresarial. Mas Renato não seguiu o roteiro. "Durante muito tempo, acreditei que podia resolver qualquer coisa com dinheiro, planejamento ou isolamento. Quando minha esposa faleceu, me convenci de que bastava manter meu filho protegido. Seguro, silencioso." Ele parou. O silêncio agora era absoluto. Achei que podia salvá-lo sozinho. Mas então ela apareceu. As luzes mudaram discretamente. Um feixe focou discretamente em Júlia, sentada na lateral do palco. Ela não tinha crachá, não tinha formação reconhecida, não tinha endereço, mas tinha presença, tinha escuta, tinha uma capacidade que nenhum currículo ensinou. Ver além da aparência, tocar sem invadir, ouvir sem julgar. O público começava a se mexer, intrigado, tocado. O que ela fez por meu filho ninguém mais conseguiu fazer. E o que ela fez por mim foi me devolver, a mim mesmo. Ela não apenas salvou o Lucas, salvou a nós dois. Renato estendeu a mão para a lateral do palco. "Júlia, venha até aqui, por favor." Ela hesitou por meio segundo. Depois se levantou com o coração acelerado. Cada passo parecia ecoar entre os olhares que se voltavam para ela. Subiu ao palco sem tropeços, mas com as mãos trêmulas. Quando chegou ao lado dele, Renato não a abraçou. Apenas segurou sua mão, como Lucas fazia. "Esta homenagem não é só minha, é nossa. E espero que este palco sirva, a partir de hoje, para ampliar outras vozes, especialmente as que ninguém quis ouvir." Aplausos. Começaram devagar, depois cresceram como uma onda. Primeiro os colegas, depois os funcionários, depois o auditório inteiro, de pé. Aplausos que vinham não por piedade nem por espetáculo, mas por reconhecimento. Júlia olhava para a plateia, surpresa. Em algum ponto do salão, viu Lucas sorrindo com os braços levantados no gesto que significava Ju. Ela sorriu de volta. E só então uma lágrima escapou. Ela não chorava por tristeza, nem por medo. Era o tipo de choro que vem quando algo se quebra para sempre dentro da gente. E no lugar nasce outra coisa, algo que pulsa, que permanece. Mais tarde, no camarim improvisado, Júlia tirava os brincos diante do espelho quando Renato apareceu na porta. "Acho que fizemos história", disse ele. "Você fez justiça", corrigiu ela. "A justiça é a primeira parte, o resto é futuro." Ela se virou para ele. "Pela primeira vez, sem precisar se defender. Você achou sua voz ali em cima e deu espaço para minha. Foi bonito. Foi só o começo." Ela concordou. O começo de nós. Era uma quinta-feira de céu limpo e vento brando. O tipo de dia em que tudo parece mais possível. A escola comunitária que acolhia Lucas havia organizado um evento de integração para alunos com e sem deficiência. Uma manhã aberta, cheia de atividades sensoriais, desenhos coletivos, histórias dramatizadas e oficinas guiadas por profissionais e por familiares. Renato não conseguiu comparecer. Tinha uma reunião com investidores no exterior, mas Júlia estaria lá. E para Lucas, isso bastava. Ela o ajudou a colocar a camiseta do evento de um azul vibrante, com um sol estampado no centro. Ele escolheu, com gestos simples, o boné amarelo que tanto gostava. Estava inquieto, mas não ansioso. Movia os dedos no ar como quem testava o espaço ao redor. No pátio da escola, os grupos se organizavam. Crianças maiores auxiliavam as menores. Professores circulavam entre mesas e tapetes. Pais fotografavam com cautela, como se quisessem capturar aquele equilíbrio raro entre inclusão e espontaneidade. Lucas foi guiado até a área de leitura com Júlia ao lado.
Um tapete grosso cobria o chão. Havia almofadas coloridas, instrumentos de percussão e uma educadora que lia um conto sobre um urso que só falava por gestos, até descobrir sua voz ao encontrar um amigo que o escutava de verdade. Durante a história, Lucas balançava suavemente, como fazia quando estava absorvendo algo profundamente. Às vezes, encostava o ombro no de Júlia, como se ancorasse sua atenção ali. Após a leitura, as crianças foram convidadas a desenhar seus lugares seguros. Lucas não hesitou. Pegou o giz verde e começou a riscar uma forma oval, depois preencheu com azul. Fez uma figura pequena de mãos dadas com uma figura maior. Ao redor, corações. Muitos. Uma voluntária se aproximou e perguntou: "Quem é esse com você?" Lucas não respondeu, mas apontou para a figura maior e depois para Júlia. Ela sorriu, acariciando o cabelo dele. "E o que você sente quando está com ela?" O menino olhou para Júlia, depois para o desenho. Seus lábios se moveram de leve e ela achou que fosse mais um gesto silencioso. Mas então ele respirou fundo, olhou para a voluntária e disse de forma lenta, arrastada, mas perfeitamente audível: "Eu fico com a Ju." O tempo parou. A voluntária congelou, os olhos arregalados. A professora do outro lado da roda baixou o caderno que segurava. Um pai, sem perceber, derrubou o copo de suco que tinha nas mãos. E Júlia, incrédula, levou as mãos à boca. "O que, meu amor?" Lucas repetiu mais confiante. "Eu fico com a Ju." Ela o abraçou ali mesmo, sem pensar, com força, com lágrimas escorrendo sem freio. As outras crianças começaram a aplaudir, mesmo sem entender exatamente por quê. A emoção era contagiante. Era como assistir a um sol nascer, onde antes havia apenas nuvem. Uma mãe que assistia a tudo filmava discretamente com o celular. Após a autorização de Júlia, desta vez sem hesitação, o vídeo foi compartilhado com a escola. Em poucas horas, ultrapassou 1 milhão de visualizações. O vídeo mostrava apenas o essencial: Lucas com a camiseta azul, o boné amarelo e a voz hesitante, mas cristalina, dizendo diante de todos: "Eu fico com a Ju." Depois, a explosão de palmas, o abraço, a comoção. Não havia edição, não havia trilha, era bruto, simples e, por isso mesmo, avassalador. A legenda dizia apenas: "Depois de 2 anos de silêncio, Lucas encontrou sua voz e escolheu usá-la para dizer quem o faz se sentir seguro." Nos comentários, corações, emojis de choro, relatos emocionados de pais e mães, hashtags tomaram conta das redes. "Eu fico com a Ju", Lucas falou, voz do silêncio. Renato assistiu ao vídeo em sua sala de reuniões, com o laptop no colo. Quando Lucas pronunciou as palavras, ele levou a mão ao rosto. Ficou ali, em silêncio, permitindo que as lágrimas fizessem o que não fazia há anos. Caíssem, livres. Pegou o telefone e ligou para Júlia. "Eu vi", disse ele. Do outro lado da linha, ela respondeu: "Eu não consigo parar de tremer." "Nem eu." Ele falou. Ele falou, Júlia. E escolheu. A voz dela estava embargada. "Ele escolheu dizer isso. Ele te escolheu." Ela respirou fundo. Talvez seja isso que a gente mais precise ouvir na vida, que alguém fique e que alguém escolha. Naquela noite, Lucas dormiu com o boné amarelo. O desenho que havia feito na escola estava na cabeceira. Antes de fechar os olhos, ele olhou para Júlia, que o cobria com carinho, e sussurrou: "Boa noite, Ju." Ela se ajoelhou ao lado da cama. "Boa noite, meu amor." Ele não respondeu com palavras, apenas sorriu. E naquele sorriso havia o som mais nítido de todos, o de uma alma sendo ouvida. O vídeo de Lucas se espalhava como uma onda mansa que, ao invés de devastar, unia. Cada novo compartilhamento parecia abrir uma fresta de esperança em lares antes soterrados por silêncio e cansaço. E com essa repercussão vieram os convites.
Na caixa de entrada de Júlia, acumulavam-se mensagens de profissionais, pais, terapeutas e até políticos. Muitos queriam sua presença, alguns queriam sua história, poucos compreendiam sua essência. Mas uma mensagem em especial chamou sua atenção. Era simples, sem adjetivos. Vinha de uma pequena fundação ligada a uma universidade pública. O assunto dizia apenas: construir algo com você. Júlia clicou desconfiada. O corpo do texto era objetivo. Um convite para se encontrar com uma equipe multidisciplinar que sonhava em tirar do papel um centro de apoio para crianças com deficiência e famílias em vulnerabilidade social. Queriam ouvir suas ideias, sua vivência. Queriam convidá-la não como símbolo, mas como parte ativa da construção. Ela leu e releu o e-mail mais de 3 vezes antes de levantar da cadeira e atravessar o jardim até a casa principal. Renato estava na cozinha, preparando café com a camisa dobrada nos antebraços e um ar tranquilo de domingo. "Renato", disse ela, segurando o celular com força. "Posso te mostrar uma coisa?" Ele assentiu. Leu o e-mail com atenção, os olhos percorrendo cada linha como quem lê um mapa recém-descoberto. "Parece sério e certo", comentou. "Mas e se eu não souber como contribuir de verdade?" questionou ela, mordendo o lábio inferior. "Uma coisa é ajudar Lucas, outra é ajudar dezenas de famílias." Renato colocou a xícara sobre a mesa. "Júlia, se tem alguém que entende o que essas famílias sentem, é você. E isso não vem de livros, vem da vida. Eles estão certos em te querer por perto." Ela respirou fundo, como quem mergulha antes de atravessar uma ponte. "Então eu vou." "Eu apoio totalmente", disse ele. "E se precisar de ajuda com a parte estrutural, financeira, já sabe." "Eu sei", respondeu ela, "mas quero ir por mim, pela causa." 2 semanas depois, Júlia entrou pela primeira vez no terreno onde o futuro centro seria construído. Um galpão desativado, com paredes altas e janelas quebradas, mas com um espaço amplo, cheio de eco e possibilidade. Foi recebida por Marisa, uma assistente social com olhar firme e voz calorosa. Também estavam presentes um psicólogo infantil, uma arquiteta especializada em acessibilidade e um pai de uma menina com paralisia cerebral. Cada um expôs suas ideias, esboços, necessidades. Mas foi Júlia quem primeiro falou do chão. "Precisamos pensar na chegada. Muitas dessas mães e pais chegam com vergonha. Precisam de um lugar que acolha antes de perguntar." Marisa concordou na hora. "Acolher antes de registrar. Lindo isso. E espaço sensorial", continuou Júlia, "mas não como um luxo. Como recurso básico, luz natural, texturas, silêncio sem rigidez." "Você já tem isso na cabeça, né?" comentou a arquiteta sorrindo. "Tenho, porque já precisei disso e nunca encontrei." Nos dias seguintes, Júlia passou a dividir sua rotina entre o cuidado com Lucas, o projeto com Renato e as reuniões para o centro. O nome ainda estava em discussão, mas o propósito era claro: criar um lugar onde crianças como Lucas e famílias como a dela fossem vistas e ouvidas. Quando o espaço começou a ser reformado, Lucas passou a visitar o local com ela. Caminhava entre sacos de cimento, observava com fascínio os andaimes e colocava nome em tudo: bola para a betoneira, casa para os tijolos empilhados. Num desses dias, sentou-se no chão de cimento cru com outras 3 crianças da comunidade. Nenhum deles falava muito, mas riam, desenhavam com gravetos sobre a poeira. Júlia os observava de longe, emocionada. Era ali, naquela simplicidade, que começava a revolução. O nome escolhido para o centro foi aprovado por todos: Lugar que Escuta. No mural da entrada, os rostos de crianças anônimas e a frase: "Aqui, o silêncio não é ausência, é início." A primeira sala a ser mobiliada foi a de expressão criativa. Desenhos, tecidos, instrumentos de percussão. E no centro, uma mesa baixa com cadeiras de tamanhos diferentes.
Lucas ajudou a colar figuras nas paredes. Em um momento, apontou para a própria fotografia, uma das que ilustravam as primeiras oficinas, e disse: "Aqui eu fico." Júlia o abraçou com força. "Aqui a gente fica, todos nós." A notícia da fundação do centro foi publicada em diversos sites, não com estardalhaço, mas com respeito. Ex-moradora de rua idealiza projeto pioneiro de acolhimento para crianças com deficiência. Mas dessa vez não havia manchetes apelativas. Havia curiosidade verdadeira e, finalmente, reconhecimento. Na primeira semana de funcionamento, mais de 30 famílias visitaram o espaço. Algumas hesitantes, outras esperançosas. A maioria carregando nos ombros o peso de anos de invisibilidade. E Júlia as recebeu uma a uma, sem crachá, sem pedestal, apenas com o que sempre soube fazer: ficar. O envelope era simples, papel bege, lacre discreto. Renato o entregou a Júlia numa manhã cinza, antes do café, como quem oferece algo que não se pede, mas se merece. Ela segurou o envelope com cuidado, como se fosse frágil. "O que é?" "Um ato simbólico", respondeu ele, mas com peso de documento. Ela abriu devagar, leu, e ficou imóvel por alguns segundos. Era um termo oficial de designação de guardiã de confiança. Renato a indicava formalmente como responsável substituta por Lucas em caso de ausência, emergência ou necessidade. Não era adoção, não era tutela plena, mas era mais do que qualquer palavra dita. Era confiança, selada no papel. "Renato!" A voz dela falhou. "Você tem certeza disso?" "Tenho. Faz tempo que tenho. Só estava esperando o momento certo para formalizar. E acho que esse momento chegou." Ela segurou o papel contra o peito. Isso é muito. É o que você já é. Só faltava o reconhecimento do que a vida já deixou claro. Você é parte da gente." A notícia da legalização do vínculo não foi divulgada. Não houve anúncio público, nem manchetes. Foi uma escolha íntima, respeitosa, mas dentro da casa tudo mudou de tom. Célia preparou o café com mais atenção naquele dia. Lucas parecia mais sereno, como se captasse as mudanças sem que ninguém precisasse explicá-las. Naquele mesmo fim de semana, completava-se o aniversário de 7 anos do menino. E pela primeira vez, desde a morte da mãe, Renato sugeriu celebrar. "Ele está pronto", disse ele. "E acho que nós também." Júlia concordou. "Mas tem que ser do jeito dele, sem exagero, sem tumulto." "Com bolo?" perguntou ele, sorrindo. "Com bolo", ela confirmou. E assim começou a organização. O jardim foi decorado com fitas de tecido, bolas discretas e uma tenda onde as crianças podiam desenhar. Não havia animadores barulhentos, nem brinquedos infláveis, mas havia uma caixa cheia de livros ilustrados, almofadas, instrumentos musicais pequenos e bolhas de sabão. Lucas escolheu o tema: estrelas e bichos. Júlia comprou papel metálico e recortou estrelas uma a uma. Renato fez pequenos móveis com bichinhos de papelão pendurados nos galhos da árvore central. Os convites foram enviados a poucas pessoas. Colegas da escola inclusiva, terapeutas, 2 crianças do centro Lugar que Escuta e os vizinhos mais próximos que respeitavam o espaço deles. Na tarde do aniversário, o céu estava límpido. A grama recém-cortada exalava um aroma fresco e Lucas vestia uma camisa branca com uma estrela dourada costurada por Júlia. Ela mesma colocou um broche parecido no vestido. Lucas apontou e sorriu. Igual a você", disse ela. O momento mais aguardado foi quando trouxeram o bolo. Era simples, de chocolate com cobertura azul. No topo, uma estrela e um bicho feito de papel. Uma mistura de gato com coruja, como Lucas havia desenhado semanas antes. Renato trouxe o bolo devagar. Júlia acendeu a vela de número 7. Lucas olhou para ela, depois para o pai, depois para os colegas ao redor. Ninguém disse: "Faz um pedido." Ninguém gritou: "Assopra logo." Todos esperaram.
Então, devagar, Lucas se aproximou, juntou as mãos e soprou. A chama se apagou no tempo certo, sem pressa, sem esforço. Aplausos tímidos começaram e se transformaram num coro suave de vozes dizendo parabéns, em diferentes tons e velocidades. Júlia chorou em silêncio, Renato também. Depois do parabéns, Lucas pegou um pedaço do bolo com as mãos, antes mesmo de servir, e ofereceu a ela, ainda lambuzado. Para Ju, ela aceitou, com o coração derretendo como a cobertura escorrendo pela borda. Naquela noite, quando todos já tinham ido, Lucas dormia com um balão preso ao pulso como um laço flutuante. Renato e Júlia ficaram sentados no jardim, com copos de suco na mão e a respiração sincronizada. Você percebeu que ele ficou até o fim da festa sem entrar em crise? Disse ela. Ele ficou. Ele escolheu estar, respondeu Renato. Ela olhou para o céu escuro salpicado de estrelas de verdade. Laços não precisam de sangue, às vezes só precisam de tempo. E escuta. Renato assentiu. Laços não sangram, mas curam. Ela sorriu. Depois se recostou nele sem pedir licença, e ali, sob as estrelas reais e de papel, eles fecharam o dia em silêncio. Mas não por falta de palavras, por gratidão. O auditório era amplo, moderno, com luzes direcionadas e uma acústica pensada para a escuta precisa. Mas naquela manhã, o mais importante não era o espaço em si. Era o silêncio respeitoso que se instaurava antes da fala principal. No telão, uma única palavra brilhava: presença. Júlia ajeitou o microfone preso ao vestido de linho bege e subiu ao palco com passos calmos. Carregava consigo algo que nenhuma cartilha ensina: experiência viva. Na plateia, educadores, psicólogos, cuidadores, pais, estudantes, todos atentos, muitos com cadernos no colo. Mas nenhum deles estava tão atento quanto o menino de óculos e cabelos escuros na primeira fileira. Lucas, agora com 12 anos, olhava para o palco com o tipo de orgulho que não se explica, só se sente. Ao lado dele, Renato. Cabelos mais grisalhos, expressão serena, observava a mulher que anos antes havia chegado em sua vida como uma interrupção inesperada e, sem pedir nada, permaneceu. Quando entrei pela primeira vez numa sala de aula, começou Júlia, não como aluna, mas como convidada, eu achava que minha presença era improvisada. Tinha medo de ser intrusa, até que uma criança me ofereceu um giz de cera e disse: "Você desenha?" E tudo começou ali. A plateia estava suspensa em atenção. Depois disso, entendi que presença não tem a ver com títulos. Tem a ver com estar quando o outro não sabe como pedir ajuda. Tem a ver com ficar mesmo quando o ambiente é duro, mesmo quando há ruído, mesmo quando há medo. Ela pausou, respirou. Eu não sou mãe biológica, não sou terapeuta formada, mas eu fiquei. E às vezes, isso é tudo. No telão surgiu uma foto. Era simples. Lucas, Júlia e Renato, sentados num banco de praça, todos sorrindo. Nada posado, nada editado. Apenas verdade. Essa é minha família, uma que não nasceu do sangue, mas da escuta e da escolha. A plateia emocionou-se visivelmente. Alguns se entreolhavam com lágrimas discretas. Em tempos de indiferença, alguém que fica muda tudo. Aplausos, longos, contidos de emoção e reconhecimento. Após o congresso, os três saíram pelos corredores do centro de convenções. Lucas segurava um folheto com sua foto impressa e riu ao apontar para si mesmo. Estrela, disse. E sempre foi, respondeu Júlia, beijando o topo da cabeça dele. No estacionamento, antes de entrarem no carro, Renato segurou a mão dela por um instante a mais. E pensar que tudo começou ali, naquela calçada diante de um choro. Às vezes é o que basta para virar tudo, disse ela. Ele a olhou de maneira calma, firme. Já não havia dúvidas, apenas certeza do caminho que construíram juntos. A cerimônia é pequena, só para os próximos, mas acho que a gente deve finalmente dar nome a isso tudo. Ela arqueou as sobrancelhas, sorrindo. Nome? Sim.
o nosso, de forma oficial, como quem não apenas escolhe ficar, mas sela isso. Ela riu, com um brilho suave nos olhos. Combinado. Meses depois, numa manhã leve de primavera, Júlia e Renato assinaram o registro civil em um cartório simples do bairro. Lucas foi quem segurou as alianças. Na sala pequena, amigos próximos, membros do centro Lugar que Escuta, algumas crianças, Célia, de vestido florido e olhos marejados, e uma plateia que sabia que aquele momento não era sobre casamento, era sobre permanência. Anos depois, no mural do centro, que agora atendia centenas de crianças, havia uma nova fotografia. Lucas, já adolescente, coordenando uma oficina de desenho. E logo abaixo, a frase: família é quem escuta, quem escolhe ficar. A tela escurece e permanece assim por alguns segundos, como quem convida o silêncio a dizer tudo. E então, o que achou dessa história emocionante? Compartilhe com a gente nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não esquece de deixar seu curtir para apoiar nosso trabalho e se inscrever no canal. Até a próxima!